E aí, pessoal, primeira revisão, dia um, revisão intensiva. Coloquei coisas que caíram nos últimos dias das provas aí, não tem todas aqui, mas eu vou fazer um estudo efetivo aqui para mim mesmo, de enfermeiro do Exército Brasileiro, entre outros, enfermeiro militar. Estou me preparando para ano que vem, mas esse ano eu vou fazer a prova, e eu estou fazendo revisão como se fosse fazer uma semana antes da minha prova do Exército. Beleza? Vamos lá. Começando com o bloqueio de ramo, que é a condição atual no atraso, ou bloqueio de condução elétrica. Eu posso ver aqui um ECG, ó, de um bloqueio de ramo, tá bom? Classificação dele, o sistema de condução elétrica inclui no nó sinoatrial, né? É um marca-passo natural, o no nó atroventricular. É um feixe de Is e um ramo direito e esquerdo, feixe de Is. Esses dois tipos principais de bloqueio de ramo. O bloqueio de ramo direito, que é o BRD, ocorre quando há atraso ou bloqueio na condução elétrica, e o bloqueio de ramo esquerdo. Se eu não me engano, acho que é o mais comum, o de ramo direito, né? Ocorre atraso, bloqueio na condução elétrica do ramo esquerdo de feixe de Is. Eu não consegui achar um exemplo que quem tiver pode indicar. A manifestação clínica dele, na maioria dos casos, bloqueio de ramo pode ser assintomático e detectado incidentalmente em um ECG de rotina. Em alguns casos, pode estar associado a sintomas como tontura, palpitação, desmaio, especialmente se houver comprometimento da função cardíaca. O diagnóstico é pelo ECG e às vezes pode ser necessário exame, como um monitoramento de Holter, né? Que é aquele negócio que coloca no braço que fica 24 horas. O tratamento disso aí, ele, em muito caso, é assintomático, não quer um tratamento específico, mas mesmo assim ainda cai ainda essas questões em concurso. Principalmente caiu já na prova do Exército. Aqui eu tenho um arsenal terapêutico no suporte hemoterápico. A gente vai descrever a forma e obtenção e temperatura de armazenamento. O mais comum, o concentrado de hemácias, que a gente vê muito. O centrifugar, a forma de obtenção dele, a gente centrifuga ele no sangue total, em que remove a maior parte da massa eritrocitária da bolsa, né? Ou por aferese, de doador único. Ali a gente vai ter que armazenar ele de 2 a 6 graus Celsius. O concentrado de plaquetas, centrifugação de uma unidade total de sangue, ou por aferese do doador único. A temperatura dele vai ser de 22 a menos 2 graus Celsius. É mais ou menos ali, não, 22 a mais ou menos 2 graus Celsius, isso. Ele tem que estar sob agitação constante. E o plasma fresco congelado, que é o PFC. Centrifugação do sangue total deve ser completamente congelado até 8 horas após a coleta e mantido no mínimo a 2 graus, 18 graus negativos, sendo recomendada a temperatura igual a menor 20, de 25 graus negativos. Ele tem que estar bastante frio. Esse, se eu não me engano, eu acho que é o mais difícil de armazenar por causa dessa tanta especificidade. E o concentrado de granulócito, né? Oferece doador único por meio de máquina separadora de células de fluxo contínuo e descontínuo. Deve ser transfundido assim que possível após coleta, né? Coletor já tem que preparar o paciente para receber essa bolsa. Se inevitável, armazenar entre 20 graus a 24 graus Celsius. Em repouso, no máximo 24 horas. Tem que ficar em repouso. No máximo 24 horas. Pode se passar disso. Trombose venosa profunda, o que é? O trombose, aí passei, depois eu volto. De acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020, considera-se como portador PA normal em indivíduos com idade igual a maior de 18 anos, cuja aferição do consultório normal, PAS ou PAD normal. Ele quer uma pressão arterial sistólica e a diastólica normal, né? De um paciente de 18 anos. A gente tem que ele é de 120, a sistólica é de 120 a 129 milímetros por mercúrio, e o pressão arterial diastólica de 80 a 84 milímetros por mercúrio. A gente tem que essa referência hoje, né? Tá aí, acertei, mas eu vou colocar como difícil para ele me relembrar daqui a 10 minutos novamente. Isso aqui é muito importante para nós que vamos ser enfermeiros.
Complicações de terapia intravenosa. A gente vai descrever cada uma delas. Sobrecarga circulatória, galera que começa a aumentar a velocidade da infusão lá, é um perigo isso, porque pode sobrecarregar o nosso sistema circulatório com algum material de infusão intravenosa. Infiltração é quando. Eu vou resumir rápido, depois botar aquela aula, aquele resumo bacana que eu tenho aqui. Sobre infiltração, a gente tem aí quando ocorre, infiltra no nosso corpo aí um material de infusão, né? Tem o extravasamento, que também é quase a mesma coisa, e flebite, quando eu tenho a inflamação. Só que a sobrecarga circulatória ocorre quando a solução é infundida rápida demais ou em grande quantidade. Depois vai ter uma página só para isso. Infiltração ocorre quando um catéter intravenoso torna-se desalojado ou uma veia se rompe e os líquidos entram inadvertidamente no tecido ou em torno do local da punção venosa. O extravasamento é muito perigoso, principalmente quando ocorre quimioterápico, né? Tem aquele protocolo que a gente segue no hospital que é muito perigoso. Ocorre quando o líquido intravenoso que infiltrou contém aditivos que danificam os tecidos. Existem casos até de necrose do tecido. A flebite é a inflamação da camada interna da veia, associada principalmente ao eritema, com dor ou sem dor. O edema é endurecimento do vaso ou cordão fibroso palpável, com ou sem drenagem purulenta. Agora a gente vai ver os cuidados de enfermagem com cada um desses aí. A gente tem a sobrecarga circulatória de solução intravenosa, né? A gente tem que tomar cuidado aí quando o paciente aumenta a velocidade ou então a gente aumenta, o paciente está recebendo muito volume. Geralmente, o paciente que a gente vai ler isso aqui, é problema renal, ele tem esse risco altíssimo, né? Mas em classificação, a gente tem que entender que é uma complicação potencialmente grave, que ocorre quando o volume de fluido é administrado por via intravenosa e ele vai exceder a capacidade circulatória do paciente. É aí que vai levar uma sobrecarga de volume, que resulta uma série de sintomas e complicação. Olha só, por que isso? Administração rápida de volume, infundir grande quantidade de volume de fluidos intravenosos em curto período de tempo leva a isso. Incapacidade do organismo de excretar fluido, que é aquele paciente renal, crônico. Monitoramento inadequado, a falha na monitorização contínua do estado de hidratação, balanço hídrico, a gente tem a falha disso, pode levar a isso. Condições pré-existentes, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, essas condições que comprometem o equilíbrio hídrico em si do paciente pode levar a isso. Sinal sintoma de sobrecarga circulatória, eu diria que eu listei as principais aqui, que é a dispneia, que é a falta de ar, né? O edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido por conta da sobrecarga circulatória, edema periférico, aumento da pressão venosa jugular, aquela veia túrgida, né? Que é rígida, assim, o aumento da pressão arterial, ou seja, tem mais líquido no corpo, então tem um aumento da pressão arterial, a confusão, alteração no estado mental, a gente tem que ficar atento a esse sinal sintoma, o cuidado para enfermagem e prevenção e manejo, monitoramento constante, a gente vai avaliar sinais vitais do paciente, né, incluindo frequência respiratória, pressão arterial, a saturação, principalmente saturação de oxigênio, estado de consciência, todos esses aí são manejos importantes, administração controlada de fluidos, monitorização do balanço hídrico, registrar tudo que entra e sai do paciente, educação do paciente orientada sobre, cara, controle principalmente de entrada de líquido, não exagerar na água, né? E intervenção imediata. Se os sinais de sobrecarga circulatória for detectado, interrompe imediatamente a infusão de fluido, né? E o mais importante, que é a tiro. Posicionar o paciente em posição de semi-Foley
para melhorar a ventilação pulmonar se necessário. E é isso. Por fim, a gente vai entender que esse é um problema que a gente vai resolver com a equipe multi, né? Falar com o médico, fono, fisioterapeuta, principalmente, para a gente reverter essa situação. E a infiltração? A infiltração, classificando ela, é uma complicação comum da terapia intravenosa, principalmente quem ficou em um hospital sabe. Vai ser quando o fluido vai vazar para o tecido ao redor do local da punção venosa e pode resultar um desconforto do paciente. É, em caso grave, pode gerar um dano tecidual. Causa da infiltração: inserção inadequada do catéter, posicionamento incorreto do catéter resulta em danos da parede da veia, facilitando a fuga do tecido. Um catéter ali mal colocado, às vezes que está, né, lesionando a veia e está um pouco para fora, pode ser isso. Veia frágil, pequena. Por isso que é importante a gente ter um bom acesso numa veia boa. A má fixação do catéter é importante. Uma boa fixação do catéter pode evitar isso. Prevenção excessiva, pressão excessiva no local de infusão, aquele local que a gente pode estar evitando, que recebe muita pressão, pode ser uma prevenção, né? A gente pode prevenir isso, né? E o sintoma, sinais e sintomas de infiltração. Edema, a gente percebe que o paciente fica demasiado ali no lugar onde tem um catéter. A dor ou desconforto, é importante a gente perceber isso. Dificuldade de diminuição na infusão, né? O fluxo do fluido pode diminuir ou parar completamente se o catéter. Por exemplo, quando eu vi é, que o catéter não, a remédio não está indo ali na equipe, pode ser um sinal, né, disso aí. E como a gente vai cuidar de enfermagem? Monitoramento regular, interrupção da infusão, a gente vai remover o catéter, a gente vai levar um membro para o corpo absorver aquilo, aplicação de compressa ou fria, compressas quentes ou frias, porque vai depender de instituição, né? Pelo menos, às vezes o enfermeiro ele tem autonomia lá onde eu tinha, onde eu trabalhava, que eu, no caso, estagiava, que ele poderia escolher entre quente ou fria. E o mais importante com nós enfermeiros é anotar esse, esse evento adverso, né? Prevenção da infiltração, eu já falei. Trombose venosa profunda, o que que é? Nada mais é do que um coágulo sanguíneo, um trombo, que geralmente ele está ali nas pernas, que é o mais comum, né? Foi muito comum isso a gente falar muito na pandemia. Característica dele, a formação do trombo. Geralmente é na veias profundas na perna, principalmente na poplítea, né? Que pode ser desencadeado pelo quê? Imobilização prolongada, geralmente pessoas que estão ali acamadas por muito tempo. A gente tem a bota toda vez eu não consigo falar o nome. Pneumonática, eu sei qual que é a bota, mas é que eu tenho dificuldade para falar o nome. Temos ali os pacientes cirúrgicos, né? Temos também fatores como trauma, câncer, gravidez, uso de contraceptivo oral, entre outros, né? O sintoma pode variar, mas inclui a hipersensibilidade da perna afetada, geralmente a panturrilha, inchaço, o calor, o vermelhidão na área afetada. Alguns pacientes podem não apresentar sintoma específico, né? Por isso que algumas da TVP são difíceis de diagnosticar e quando complica já pode se tornar uma já pode ir para o pulmão e gerar toda aquela complicação de embolia pulmonar, que é nada mais é do que isso, né? O diagnóstico geralmente é o Doppler, ele vai ali verificar como é que está a circulação. É um exame não invasivo, né? E é um dos mais comuns assim de usar. Eu acho que só tem, não sei se tem outro, mas é basicamente isso.
O tratamento envolve geralmente o anticoagulante, né? Previne o crescimento do trombo. Inclusive em hospital já é protocolo dar anticoagulante para o paciente que está muito tempo internado, exatamente para evitar esse tipo de intercorrência. O cuidado geral na administração de hemocomponente, lembrando que os flashcards podem voltar, que nada mais é do que uma revisão efetiva, então os assuntos vão retornar. É o quê? Aqui, a requisição do produto hemoterápico, principalmente assinado pelo médico e prescrito, tá? Não existe contraindicação absoluta na transfusão de pacientes com febre. É importante lembrar que se um paciente está com febre e antes da transfusão sanguínea, não quer dizer que a gente vai impedir ele de receber a bolsa. Porém, a gente vai é, controlar a febre dele para ele poder receber a bolsa de sangue. Por quê? Se enquanto ele estiver recebendo a bolsa de sangue e ele tiver uma febre ali no meio, pode ser que ele esteja tendo uma reação transfusional, né? O que significa? Que essa reação transfusional pode indicar uma hemólise naquela bolsa, ou ele pode estar tendo uma reação, uma rejeição do sangue que está tendo, né? Ou, sei lá, algum tipo de problema. Por isso que a gente vai verificar a pele dele, os sinais vitais. E nenhuma transfusão ele deve exceder o período de infusão de 4 horas. Se esse período for ultrapassado, a transfusão ela vai ser interrompida e a bolsa tem que ser descartada, né? E a gente notifica, né? A gente anota isso aí. Não deve ser adicionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser transfundido. Todo o produto hemoterápico deve ser transfundido com equipo com um filtro de 170. Tem uma questão que fala de 170, 220, alguma coisa nano, mili, mini nanos, né? Que é uma unidade muito pequena, para reter o coágulo agregado. Complicação de terapia intravenosa. Vamos descrever de novo cada uma delas. Sobrecarga circulatória é quando ocorre a solução infundida rápida demais ou em grande volume, acima da quantidade do corpo. A infiltração ocorre quando um catéter intravenoso torna-se desalojado, né? Ou uma veia se rompe e os líquidos intravenosos entram inadvertidamente no tecido subcutâneo, né? Em torno do local da punção venosa. O extravasamento ocorre quando o líquido intravenoso que infiltrou contém aditivos que danificam os tecidos, principalmente na quimioterapia, a gente tem esse problema. Flebite é a inflamação da camada interna da veia associada ao eritema, com dor ou sem dor. E edema é o endurecimento do vaso ou cordão fibroso palpável e drenagem, ou com ou sem drenagem purulenta. Eu tenho que saber que é recomendado aqui, de acordo com o Potter et al. 2018, inspecionar o local da inserção do catéter e evolução dos sinais flogísticos a cada 6 horas. A gente pode prescrever isso para a equipe, para a gente monitorar o catéter a cada 6 horas em caso de flebite, como que está evoluindo. A gente tem aqui um ECG com um bloqueio de ramo, né? Que a gente tem dois tipos de bloqueio, o ramo direito, que é o BRD, quando há atraso na condução elétrica, né? E também tem o bloqueio de ramo esquerdo, que é o BRE. Não tem exatamente um sinal-sintoma, e às vezes é diagnosticado por um ECG ali de rotina, né? Às vezes pode ter não tem um tratamento específico, né? Exatamente. Vamos voltar de novo para a revisão de um arsenal terapêutico com suporte hemoterápico. A gente vai descrever a forma de obtenção e a temperatura de armazenamento. A gente tem ali o concentrado de hemácias, que ele é centrifugação total do sangue. A gente vai remover a maior parte da massa eritrocitária da bolsa ou por aferese, de doador único. A gente vai armazenar essa bolsa de 2 a 6 graus Celsius.
Na concentração de plaquetas, a centrifugação de uma unidade total de sangue, também ou por aferese de doador único, ele vai ter que estar ali entre 22 a mais ou menos 2 graus Celsius. E ali tem que ficar sob agitação constante. E o PFC, que é o plasma congelado, é o crespo congelado, né? Literalmente vai ser o mais fresco, porque ele tem que estar a 18 graus Celsius negativos, sendo recomendado temperatura ideal ou igual a menor a 25 graus Celsius negativo. Ele é tirado da circulação total do sangue. Ele deve ser congelado, completamente congelado até 8 horas após a coleta e mantido de no mínimo, né, 18 graus negativos, como eu já disse, mas o recomendado é 25 graus negativos. Concentrado de granulócito. É uma aferese de doador único por meio de máquina separadora de célula, de fluxo contínuo e descontínuo. Deve ser transfundido assim que possível pós-coleta. Se inevitável, armazenar entre 20 a 24 graus Celsius, né? Tem que estar em repouso por no máximo 24 horas. De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020, considera o portador de PA normal o indivíduo de idade igual a maior a 18 anos, cuja aferição em consultório normal de PAS, de pressão arterial sistólica e de pressão arterial diastólica normal D. Vamos lá, ele quer um paciente com pressão arterial sistólica e diastólica normal. Normal vai ser de sistólica de 120 a 129 milímetros de mercúrio. E a diastólica é de 80 a 84 de milímetros por mercúrio. Cuidado de enfermagem com a sobrecarga circulatória da solução intravenosa. A gente tem ali, que a gente sabe que é uma complicação potencialmente grave, quando o volume de líquido administrado é maior e é de forma muito rápida. A gente tem que primeiro é, ver as características, sinais e sintomas, né? Tem a dispneia, falta de ar, o edema pulmonar, o edema periférico. A gente tem ali aumento da pressão venosa jugular, fica grande, né? Fica rígida. O aumento da pressão arterial, confusão, alteração de estado mental. A gente vai ter ali administração, o que pode causar administração rápida de volume, capacidade do organismo excretar fluido, o monitoramento inadequado, condições pré-existentes, por exemplo, insuficiência cardíaca, né? Insuficiência renal aguda ou crônica, a gente tem tudo isso. E monitorar, fazer balanceamento hídrico, educar o paciente, principalmente sobre a questão de controle do que entra, o que sai do corpo dele, né? Cuidado de enfermagem com infiltração, vamos descrever a inserção inadequada do catéter é uma causa, veia frágil ou pequena, má fixação do catéter, pressão excessiva no local da infusão. Como que a gente vai tratar isso? A gente vai remover o catéter, levar os membros, aplicar compressas frias ou quentes. Documentação, quando eu falo isso, a gente vai notificar, porque é uma causa notificável, né? Cuidado de enfermagem com extravasamento. Isso aqui é muito comum em questão de quimioterapia. É grave porque é um agente irritante que extravasa na pele do indivíduo, que pode causar dano, ou até mesmo necrose, né? O que pode causar isso? O extravasamento. Inserção inadequada do catéter, pressão excessiva no local da infusão, né? Característica irritante dos fluidos do medicamento, sinais e sintomas de extravasamento. Edema, dor intensa, dói muito quando o paciente extravasa isso, formação de bolha, como se fosse queimadura, alteração na cor da pele, né? Ao redor do local, a extravasão pode ficar pálida, vermelha ou azulada, dependendo da gravidade. E o que que acontece nisso? Com o cuidado que a gente tem. Percebeu que está acontecendo isso? Tem essas características? Vamos interromper imediatamente a infusão. A gente avalia a extensão do extravasamento. Vamos remover o catéter com cuidado. Vamos aplicar a compressa. E aí a gente vai ter que monitorar contínuo,
né? E a gente vai fazer a documentação adequada, vamos notificar esse caso. E com Flebit, que é, sem dúvida, uma das que mais cai em concurso público, né? A gente tem que... A Flebit é uma causa de... A gente tem que... A Flebit também é uma causa válida, né? Que é edema ou com purulento, sem dor. A gente tem tipo, por exemplo, Flebit, ela pode ser uma inflamação interna da veia associada ao eritema, com ou sem dor, edema e endurecimento do vaso do cordão fibroso palpável, com ou sem drenagem purulenta. Isso aqui é do manual de indicadores de enfermagem, né? Inclusive caiu essa questão aqui que eu coloquei para a gente estudar em 2022, então é uma questão que cai bastante, que depois a gente pode ver mais sobre. Estadiamento da lesão por pressão. Vamos descrever isso aqui, é importante. Estágio 1 é a pele da pele intacta, com vermelhidão localizada, geralmente na proeminência óssea, né? A pele pode estar dolorosa, quente, firme ou macia. A gente tem um sinal ali meio flogístico, né? Estágio 2 é a perda parcial daquela fina espessura de pele, que envolve a epiderme ou a derme, mas de forma superficial. O estágio 3, que vai ser a perda total da espessura da pele. Aí vai envolver os danos ou necrose da derme e podendo afetar tecido subcutâneo. A gente tem uma característica do estágio 3 da lesão, que é uma úlcera profunda, que pode parecer uma cratera, né? Pode haver dano no tecido adjacente ou presença de exudato. Aí já é uma lesão um pouco mais complicada de tratar. Estágio 4. A gente tem ali uma... Pô, quando o estágio 4 já está aparecendo músculo, tendão, tecido, tecido ósseo, tudo que você imaginar ali, é bem profundo mesmo. E tem esfacelo, túnel, né? A gente precisa avaliar. É, fatores que afetam o estadiamento. Localização da lesão, condição clínica do paciente, cuidado de prevenção, né? A gente vai evitar aí o paciente ficar muito tempo na posição só naquela posição, por isso que a gente faz a mudança de decúbito de 2 ou de 4 em 4 horas, né? Trombose venosa profunda, o que que ela é? Trombose venosa profunda é um coágulo que pode se instalar ali, geralmente na panturrilha, mais comum na veia pomplítea, né? Que ali pode se complicar e ir direto para o pulmão e ali causar uma complicação de trombose, de embolismo pulmonar. O diagnóstico é geralmente por troxonografia Doppler, né? Beleza? Cuidados gerais na administração dos componentes. A gente tem ali o paciente que recebeu uma prescrição de hemoterápico, né, de hemocomponente. A gente vai verificar se está assinado e prescrita pelo médico. Depois disso, a gente pode para os próximos passos, que é ver os sinais vitais do paciente, ver se, e se em caso de febre não há contraindicação antes da transfusão. A não ser, a gente precisa o quê? Controlar a febre do paciente para começar a transfusão, porque o paciente com febre no meio da transfusão pode ser uma reação transfusional, que pode indicar hemólise, né? Ou uma rejeição. Nenhuma transfusão pode exceder um período de 4 horas. Quando esse período for ultrapassado, essa transfusão deve ser interrompida e essa bolsa deve ser descartada. Não deve ser acionado nenhum fluido ou droga ao produto hemoterápico a ser transfundido. Todo produto hemoterápico deve ser transfundido com equipe de filtro de 170 nanos e capaz de reter coágulo agregado. Por isso que ele é tão minúsculo desse jeito.
Complicação da de terapia intravenosa. Vamos descrever cada uma delas. Sobrecarga circulatória é aquilo lá de infusão muito rápida ou grande, acima da capacidade do corpo da pessoa de infundir medicação dentro dela. Infiltração, a gente tem, que é quando geralmente é ali uma remoção, um deslocamento do catéter. Extravasamento, que é geralmente em quimioterapia, que há um extravasamento de um aditivo ali que pode machucar a pele, lesionar a pele. Flebite é quando há é importante a gente saber exatamente que é esse tipo de classificação, que é uma inflamação da camada interna da veia associada ao eritema, com dor ou sem dor, edema, endurecimento do vaso ou cordão fibroso palpável, com ou sem drenagem purulenta. Isso é uma classificação de Flebit. Isso cai em concurso. Inclusive caiu em 2022. Vamos avaliar essa ferida e pôr uma conduta. Bom, essa é uma ferida de estágio 1, né? A gente tem que é uma ferida de estágio 1, identificação da lesão, como vamos observar a pele em áreas mais susceptíveis, lesão por pressão, como sacral, trocânter direito, trocânter esquerdo, todas as prominências ósseas, né? Os calcâneos, isquios. Identificar as áreas da pele com vermelhidão localizada que não desaparece com a aplicação da pressão. Isso é uma identificação de lesão. A gente vai documentar isso e a gente vai avaliar a dor do paciente, né? A gente vai aliviar a pressão ali, com coxim, mudança de decúbito, né? A gente vai sempre manter a pele limpa, evitar a umidade ali. A gente vai tratar a pele, por exemplo, com creme Laneige ou ali com um creme barreira. Monitoramento regular, a gente vai fazer a equipe o tempo inteiro dar uma olhada, tipo, em tempo inteiro de 4 em 4 horas, trocou a fralda ali, manter sempre limpo para evitar uma possível infecção. A gente vai é, notificar a equipe toda, né? Toda a equipe de enfermagem, equipe de médico. Essa aqui já é uma ferida de estágio nível 2, né? A gente vai identificar, a gente vai perceber o que está ali, uma lesão ali na superficial da epiderme e derme. Pode ter bolha, né? Uma úlcera superficial ali. A lesão pode aparecer com uma área avermelhada, como úlcera aberta. Vamos documentar também. Conduta de estágio 2, a gente vai aliviar a pressão, a gente vai limpar a ferida, né, para evitar ali com uma solução salina ou com água sabonete, conforme a orientação do profissional de saúde ali, depende também do protocolo hospitalar. Curativo adequado, vamos aplicar um curativo ali, às vezes, às vezes não, para proteger, para manter a umidade, a gente vai proteger a área afetada, né? Monitorar o monitoramento regular, realizar atividade frequente por lesão por pressão, educação do paciente, do cuidador, tomar cuidado ali com o curativo, principalmente trocar o curativo uma vez ao dia, após o banho, né? A gente também é importante, pessoal, a gente lembrar, levar para a prova isso, que a educação do acompanhante, do paciente também é importante, né? Também dos cuidadores. Essa aqui é uma ferida de nível 3, de classificação 3, estágio 3, porque há uma exposição da derme, né, da epiderme, do tecido, atinge, mas não atinge diretamente os músculos, mas até a hipoderme atinge. É, a gente tem uma perda extensa de espessura da pele, com dano visível à derme e possível complicação com o tecido subcutâneo. Às vezes pode ali ter tecido necrótico. O tipo de tecido que vai estar na pele, a gente vai depender da avaliação da conduta. Por exemplo, você tem muito exudato, uma ferida muito que está com muito líquido ali, a gente pode entrar com um alginato, né?
Ou então, se não tem, mas tem um perigo de infecção, a gente pode usar um PHNB com um hidrogel com PHNB. Isso varia. Conduta para o estágio 3: cuidado com a ferida, o curativo, curativo adequado, monitoramento irregular, também educação em paciente cuidador. É muito importante enfatizar isso. Cuidado de enfermagem com infiltração. Vamos descrever. Cuidado de enfermagem com infiltração. Temos que a inserção o que causa inserção inadequada do catéter, veia frágil pequena, macrofixação do catéter, prevenção excessiva no local da infusão, sinal sintoma de infiltração, edema, dor, desconforto, dificuldade ou diminuição da infusão. Às vezes o equipe aí fala, pô, pode ser um sinal, a gente tem que atentar a isso. Por isso que é importante monitorar regularmente. Nesse caso, a gente vai interromper a infusão, tá? Vamos elevar o membro e vamos aplicar compressas, né? De acordo quente ou fria, depende do protocolo hospitalar da instituição. Cuidado de enfermagem sobre a sobrecarga circulatória de solução. Vamos lá. A gente tem ali a administração rápida de volume, a gente infundir grande volume de quantidade em curto período de tempo, ele é uma causa, né? Incapacidade do organismo excretar fluido, o monitoramento inadequado, deixar lá o paciente, por exemplo, com 1 litro de soro rodando de uma forma muito rápida, às vezes é perigoso. Condição pré-existente, né? Uma insuficiência cardíaca, uma condição renal crônica aguda, também é. Sinal sintoma para a gente ficar atento: espineia, edema pulmonar, edema periférico, nos edemas inferiores, aumento da pressão jugular aí, da venosa jugular, taquipneia, aumento de pressão. E a com flebite seria quase a mesma da com flebite, mas depois eu remendo isso aqui. Extravasamento é uma inserção inadequada do catéter. Ele está com erro, tá, pessoal? A Conflebit está com erro, tem que ficar por causa disso aí. Mas é basicamente a mesma coisa. Compressa, a gente analisa os sinais flogísticos aí, com a secreção com ou não purulenta, com ou não eritema, com ou sem dor no local. A gente analisa como que tá os sinais flogísticos, né? Na flebite. E a causa de extravasamento é isso. Inserção inadequada do catéter, pressão excessiva no local da infusão, características irritantes dos fluidos dos medicamentos. É um sinal de extravasamento. Viu que extravasou, geralmente a pele fica ao redor do extravasamento, pode ficar pálida, vermelho, azulada. Essa aqui é uma ferida de estágio 4. A gente percebe que ali tem uma exposição de uma proeminência óssea, tá? No trochanter direito do paciente. Ali exige uma conduta, mas eu colocaria ali o hidrogel PHMB. Se tivesse esfacelo, tecido necrótico, a gente entraria com a colagenase. Tem um pouco ali, né? Mas é bem pouco mesmo, de esfacelo. Temos também tecido de granulação. A borda ali está íntegra, né? E o curativo, eu colocaria ali depois eu colocaria uma tela em gel, né, para a gente evitar atrito, que seria um curativo o quê? Primário e secundário. O primário eu trocaria de 2 a cada 2 dias, e o secundário eu fazia a troca ali que é com gase e com micropó. Essa seria a minha conduta e a de vocês. Vamos lá. Avaliação por estágio de lesão por pressão estágio 4 é aquilo. É, Proeminência óssea é muito profundo, é fácil. A gente também tem a indeterminada, né? A gente tem a indeterminada, que é quando está com muito tecido necrótico, esfacela, a gente não consegue avaliar
a, a- aquele risco ali, aquela grau da lesão por pressão. Temos estágio um, que é só a lesão de estágio um é só a pele íntegra, com uma vermelhidão ali no local, né? A gente tem o estágio 2, que é quando tem a lesão ali da superficial da pele, da epiderme ou derme superficial. Estágio 3 é quando a perda total da espessura da pele, que às vezes pode envolver necrose, né, esfacelo. Estágio 4, que é uma extensa perda do tecido cutâneo, que é quando é a mais profunda, né? E aí eu tenho uma ferida indeterminada. Se eu olhasse ela de cima, eu não consigo ver a que profundidade ela está, né? Então, isso na literatura a gente fala que é uma lesão de forma indeterminada. Essa, de novamente, é uma avaliação de conduta, é uma, e é primário, tá? Uma estágio um, né? Estágio um a gente já viu. Avaliação da conduta, estágio 2. A conduta também seria o curativo, o cuidado com a pele ali. Estágio 3, a conduta seria um curativo oclusivo, colocaria ali um PHNB, colocaria também uma tela no aderente para ajudar, para não machucar muito. Indeterminado, novamente, né? E é isso. A gente terminou o baralho de revisão de hoje, e foi o segundo baralho, mas eu não gravei. E amanhã vai ter outro baralho de revisão, que eu vou terminar de completar, né? E é isso. Lembrando que eu não estou dando aula, eu estou só revisando, então, né?